Leitores do mundo, vamos continuar aqui a nossa saga, nossa trilogia, trilogia de vídeos sobre alta literatura, alta cultura, baixa cultura, que eu já falei no primeiro. Hoje nós vamos falar sobre a questão do cânone e no próximo vamos falar sobre a questão do valor. E esses três vídeos então vão compor toda uma ideia do que? De julgamento de valor sobre a arte, de uma maneira geral, sobre a literatura, enfim. Como é que nós vamos julgar se o que eu estou lendo é ruim, se o que eu estou lendo é bom, se isso aqui é um clássico, se isso não é um clássico? Vamos desenvolver então agora a partir do cânone. E o que é o cânone, gente? Bom, cânone é uma palavra que tem uma amplitude assim enorme, né? No aspecto da igreja, religioso, na questão da literatura, na questão do direito, né, que está associado à igreja, que é a questão do direito canônico, né? Já ouviu falar no direito canônico, né, que rege lá toda a questão da estrutura administrativa da igreja, das liturgias, etc. Não é esse o foco. O foco é cânone no sentido do quê? Cânone como conjunto de regras e modelos. O cânone associado que a uma estética e uma forma, como eu tinha falado no outro vídeo. A alta literatura sempre está ligado ao que? É uma questão de estética e forma de uma determinada época histórica. E o cânone nada mais é do que a representação então dessa estética e dessa forma. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, matrizes curriculares de alguns cursos. Vamos lá pegar um curso de letras. No curso de letras você vai sempre estudar o quê? Sempre vai ser obrigatório. Vamos lá colocar Ulisses, vamos colocar ali Jane Austen, vamos colocar então por períodos históricos da literatura. Você vai estudar determinados autores. Sempre isso, por muitas décadas foi assim, hoje é assim, amanhã não sei como será. Não sei qual será o próximo cânone. Mas, por exemplo, no curso de filosofia, quais cânones você vai estudar? Quais são os cânones? Platão, Aristóteles, Heidegger. Esses são os cânones da filosofia. Não tem como você não fugir desses cânones. Por quê? Aí você entra numa questão de que o cânone é o quê, gente? É uma coisa que exerce uma certa influência sobre o pensamento. Dentro da questão da estética e da forma, ela exerce uma influência sobre outras obras que irão adotar aquela mesma estética e aquela mesma forma. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, no último vídeo, essa maravilha aqui, que eu sou muito fã dessa autora e ela vai merecer um vídeo à parte. Vou falar principalmente sobre o aspecto do feminismo em Orgulho e Preconceito, que é fantástico. Você pega outro cânone, isso é um cânone, né? Isso tem uma estética, isso tem uma forma. Romance tem estética e forma. Você pega um outro cânone, né? Oscar Wilde, são cânones. Mas enfim, como já havia dito então, é a questão da estética, é a questão da forma, e aí entra o que? Uma questão de sacralização. Isso aqui acaba virando uma coisa sagrada, né? No aspecto da religião. A Bíblia é um cânone, o Bhagavad Gita é um cânone, o Alcorão é um cânone. Então a gente confunde às vezes, né? Ah, mas é cânone, então Jane Austen tem algo sagrado, intocável. Não. Ela pode ser, né, pode ser discutida, pode ser refutada, pode nunca mais aparecer numa matriz curricular de um curso de letras, né? Assim como na filosofia, até tinha colocado aqui também aqui sociologia e história, tem seus cânones, né? Qual que é o triângulo da sociologia lá, né? O Max Weber, né? E o Marx e o outro que eu não me lembro agora. Caramba, esqueci, fugiu. Não sou da área de sociologia. Mas tem seus cânones. A história também tem seus cânones. E o que acontece com isso?
Ah, mas então, a partir disso, a partir sei lá, de Oscar Wilde, de Jane Austen, Homero, o que vem depois? O que vem hoje? Quais são os cânones de hoje? Existem cânones hoje? Difícil dizer, né? Vamos apelar para o nosso amigo Terry Eagleton. Lembra que tinha mostrado para vocês aqui a teoria da literatura, uma introdução. Uma citação aqui bem grande para a gente refletir. Os teóricos, críticos e professores de literatura são menos fornecedores de doutrina do que guardiões de um discurso. O que é essa ideia de guardião do discurso? Eles estão guardando o quê? O discurso do cânone. Então eles vão te passar sempre os cânones. Isso é ruim? Não, gente, isso não é ruim. É só uma questão para a gente analisar, entendeu? Vou dar um fecho no terceiro vídeo disso aí. A tarefa, então, desses professores é preservar o discurso, né? Esse discurso de preservação e de guarda desses cânones. Defendê-lo de outras formas de discurso, né? Ah, mas agora vai aparecer aqui o livro da Anitta que é... Não, peraí, isso aqui não é cânone não, isso aqui não vai ser estudado nem daqui a 1000 anos. Então eles vão guardar esse discurso. Iniciar os novatos ao estudo dele, determinar se eles conseguiram dominá-lo com êxito ou não. O discurso em si não tem um significado definido, o que não quer dizer que não encerre pressupostos. É antes uma rede de significantes capaz de envolver todo um campo de significados. Lembra do triângulo semiótico que eu comentei lá no segundo vídeo? Signo, significante e significado. Voltando um pouquinho aqui na citação. Então o discurso em si não tem um significado definido, o que não quer dizer que não encerre pressupostos. É antes uma rede de significantes capaz de envolver todo um campo de significados, objetos e práticas. Certos escritos são selecionados como mais redutíveis a esse discurso do que outros. A eles dá-se o nome de literatura ou de cânone literário. Então, gente, a questão do cânone é essa, para vocês entenderem que cânone ele tem uma abrangência religiosa, tanto um escrito inspirado por inspiração divina, a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Alcorão. O cânone tem essa questão, voltando agora para a literatura, e vocês podem estender isso também para outras áreas culturais, como por exemplo a música, a Bach, é um cânone? Claro que é um cânone, né, gente? Anitta é um cânone? Não sei, hoje não. Talvez daqui a 50 anos ela seja, o Marcelo D2 seja, né, alguém que seja contemporâneo. Hoje não é considerado cânone, amanhã pode ser considerado cânone. E sempre voltando a esse núcleo do que é, então, é a estética e a forma. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, estou vendo aqui nos meus alfarrábios. Bom, na literatura, então, os livros que são referência por seu estilo e por sua beleza. O que é essa beleza? A gente entra numa questão até da filosofia, da questão da estética, o que é o belo, né? A questão do belo. O belo está relacionado, de uma maneira geral, à arte como um todo, nas artes plásticas, no teatro, na literatura, na música. O belo é um modelo de perfeição. E essa perfeição o que é? Forma e estética. E isso representa o quê? Alta cultura. Mas, se a gente pegar lá um sambinha, né? Samba antigamente era considerado alta cultura? Jamais. Samba nunca. O samba veio lá do terreiro, veio da macumba, das antigas macumbas do século XIX lá no Rio de Janeiro. Isso é alta cultura? Não. E hoje é alta cultura? Não. Mas não por quê? Não porque não é considerado por uma elite de pessoas que decidem o que é alta cultura, o que é um clássico e o que não é um clássico. Mas todo mundo gosta de samba, quer dizer, nem todo mundo, mas samba é uma forma musical aí que está aí presente há pelo menos, sei lá, 100 e poucos anos. Rock é ou não é uma alta cultura? Sei, Beatles, né, um cânone.
Aí você pode até pensar, poxa, Beatles é um cânone, né? Elvis Presley é um cânone? É, pode ser. Caetano Veloso é um cânone? Não sei. Entendeu, gente? É pra gente poder diferenciar, então, essa questão da estética, da forma, que é uma questão histórica, né? Onde se define que Jane Austen é um cânone, que Homero é um cânone, que Heidegger é um cânone, que Platão é um cânone, que a Bíblia é um cânone. Vamos abrir a mente e pensar, né? O que é então válido? Eu só vou ler o que me recomendarem, que é chamado de literatura canônica, né? Que é o clássico. Será? Será que de repente vale a pena, como eu mostrei para vocês no último vídeo, vale a pena ler Orgulho, Preconceito e Zumbis? Fica a seu critério, né? Vale a pena ler, sei lá, livros de youtubers, né? Agora é a grande sacada das livrarias aí. Esses tempos até fui na livraria Curitiba, tinha lá um baita do stand ali só com livros escritos por pessoas ali, por youtubers. Então tinha livro do Felipe Neto, tinha livro de, sei lá, de vários youtubers. Vale a pena? Não vale a pena? Não sei, fica a seu critério, né? O que entra em discussão aqui, talvez por uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência da literatura. O que ela vai influenciar outros escritores, ela vai influenciar outras formas de literatura, ela vai preservar, talvez, essa forma de literatura, entendeu? E o cânone é isso, então, gente. Então já falamos sobre o que é a alta literatura, o que é a baixa literatura e o que é o cânone. E para o próximo, então, vamos dar um fecho falando sobre o valor disso aí, né? A alta literatura tem valor? Tem, a coisa consagrada, né? Uma elite, né, de críticos literários, por uma elite religiosa, por uma elite de pessoas que consomem cultura de uma maneira que nós não podemos consumir, né? Até você pensa na questão da música clássica hoje em dia. Poxa, como é bom a gente ir lá aqui em Curitiba, no Teatro Guaíra, domingo de manhã lá, curtir lá uma sinfônica, né? Por um valor baixo se paga, às vezes de graça, às vezes R$10. É muito bom isso. Você está consumindo alta cultura. Mas, por outro lado, ainda existem coisas que nós não podemos, né? Parece uma coisa meio totalmente elitista, né? Como eu tinha falado no último vídeo, alta gastronomia, né? Quem consegue ali pagar R$300 num prato, né? Super elaborado e tal, sem desmerecer a questão da alta gastronomia, mas que ainda é restrita, né? Ainda é elitista. Beleza, gente? Eu já tô vendo aqui, tá ficando comprido. Eu tô tentando reduzir as coisas aqui. Mas beleza, a questão do cânone, então, eu acho que ficou ok, né? Vamos pro próximo, então. Leituras do Mundo, Maurício Santana. Salve, meus leitores do mundo. Um abraço, até a próxima.